O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a 15ª semana do tempo comum e a liturgia da palavra de hoje vai nos mostrar que Deus, Ele conhece as necessidades do homem, as necessidades básicas, mas Ele vai muito além de conhecer as necessidades básicas do homem, a minha e a sua necessidade. A necessidade, uma das necessidades básicas é o comer, né? Então Deus conhece a nossa necessidade. Também a necessidade da vida, Deus conhece a nossa necessidade. E nós cantamos hoje no Salmo: Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. E nós ouvimos na primeira leitura a história do rei Ezequias, que se encontrava acometido por uma doença mortal, vai dizer a palavra de Deus. Então foi visitá-lo o profeta Isaías e disse-lhe: Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Imagina se Deus falasse comigo e com você hoje: arruma as coisas aí, porque hás de morrer, não viverá. Imagina o susto que nós iríamos tomar, né? O que aconteceu então com Ezequias? Ele virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor dizendo: Peço-te, Senhor, que te lembres de que eu tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. Ezequias, diante da iminência da sua morte, ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele pediu que o Senhor olhasse por ele. E Ezequias era um rei justo, era um rei que caminhava na justiça, era um rei que buscava a fidelidade a Deus, era um rei que buscava fazer o bem ao próximo, tinha um coração aberto a Deus e ao próximo. E Ezequias confiava no Senhor.
E mesmo naquele momento difícil de sua vida, ele orou, ele prorrompeu num choro. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas realidades vamos enfrentando na nossa vida, e muitas vezes nós também vivemos essa mesma experiência que Ezequias viveu, diante de um problema, diante de uma doença, diante de um sofrimento que enfrentamos na nossa família, no matrimônio, diante da doença de um ente querido, de um amigo. E o que nós devemos fazer? Nos desesperar? Perder a esperança diante disso? Não. Nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos confiar no Senhor nesse momento. E é nesse momento que acontece a nossa conversão, porque nós não esperamos a morte, não é verdade? Eu já estou mais para lá do que para cá, né? Já estou chegando na metade do século já, de uma vida, né? E aí é normal, começa a dar dor na coluna, começa umas dorzinhas lá dentro, começa perder o cabelo, começa a embranquecer. É natural que a gente comece já a pensar no pior, né? E aí eu entendo os jovens, para quê? Para quê, ficar lá na igreja rezando, perder minha juventude? No final da vida, quando eu tiver velhinho, aí eu dou um jeito, aí eu vou rezar. Agora eu vou perder a minha juventude? Nada, eu vou aproveitar a minha vida. E aí acontece tantas tragédias, não é verdade? Tantos jovens, tantas pessoas que não respeitam o Senhor. O mandamento de Deus que diz, honrai o pai e a mãe, que é acompanhado de uma promessa que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, para que sejais felizes e tenhais longa vida na terra. Mas a gente acha que não, que a morte está muito longe, que não vai chegar. Ezequias se viu diante da morte, e naquele momento, meus queridos irmãos e irmãs, ele se converteu. Na Canção Nova, nós aprendemos com o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, a viver o retiro da Boa Morte, Muitos já ouviram falar, que é se preparar para a morte, porque Dom Bosco ensinava os seus filhos a se preparar para uma boa morte, a organizar a sua vida. E o Monsenhor também, Padre Jonas, nos ajudou, nos ensinou isso também, a nos preparar para a morte. Isso é importante, meus queridos irmãos e irmãs, que nós nos preparemos para a nossa morte, que nós nos coloquemos diante de Deus, separar lá no guarda-roupa aquela roupa que nós não usamos mais, não é verdade? Aqueles 36 pares de sapato que você tem lá na sua casa, lá no seu closet, separar, aquele alimento que você pode levar para um pobre, de forma concreta, meu querido irmão, minha querida irmã, para que possamos provocar em nós uma sincera conversão, porque se a gente quiser levar tudo dessa vida, você, como Jesus disse no Evangelho, louco, hoje mesmo pedireis conta da tua vida. Nós não podemos cair nessa loucura de achar que nós somos imortais, que nós nunca iremos morrer, que o dinheiro compra tudo, que nós temos uma vida eterna aqui nessa terra. Não, nós precisamos nos preparar hoje para a nossa morte, para que dessa forma possamos receber a graça da salvação, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai.
Então, eu como sacerdote hoje, quero pedir essa graça ao Senhor, de me preparar para a morte. Esses dias, lá na minha família, conversando, eu falava, um tio falava, né? Eu quero, se eu morrer, eu quero que os meus órgãos, né, seja doado. Eu já falei, eu quero também, já falei lá na minha família, porque que bom, né, que outra pessoa vai poder viver, né, com um órgão meu, porque eu acredito que na ressurreição da carne, eu irei ressuscitar com um corpo glorioso. Então, nós precisamos lutar a cada dia pela vida, não só a vida do corpo, né, mas a vida espiritual. A vida espiritual, nós precisamos estarmos a cada dia preparados, como Jesus hoje no Evangelho, diante da oposição ali das pessoas, ele falou: não, eles podem comer os pães, as espigas, né, que eles estavam colhendo. Era dia de sábado, não podia fazer trabalho, não podia trabalhar no templo, mas o sacerdote ia lá no templo no sábado e violava o sábado e trabalhava. Jesus falou: olha, diante de uma necessidade que é básica, da fome, né, pode-se trabalhar, pode-se comer, não ficar preso em realidades, né, institucionais, mas ver muito além. O Papa Francisco falava que a igreja não é uma alfândega, né, que só os melhores que pode estar nela, que só os melhores que pode ser acolhido. Não, a igreja é para todos, porque Deus, Ele conhece o coração, e Ele sabe como atrair também a conversão às pessoas. Eu convido você a ficar em pé, vamos rezar com o que cantamos nos Salmos, vamos pedir ao Senhor a graça. É difícil, né? Mas vamos pedir a graça de nos preparar para a morte. No rito das exéquias, quando o padre vai rezar lá no velório, numa das orações nós rezamos assim: Senhor, que o próximo irmão que aqui se encontra morrer, que o Senhor conceda a graça de estar preparado. Já pensou nisso? Quando eu leio, quando eu faço essa oração, eu penso: nossa, eu posso ser o próximo. Então, Senhor, dai-me a graça de estar preparado. Senhor, dai-me a graça de preparar a minha alma. Dai-me a graça de estar preparado, de estar com a minha confissão em dia, de perdoar aqueles que precisam. Quantas vezes no momento difícil, no momento de enfermidade, é o momento em que Deus coloca aquela pessoa que nós precisamos perdoar, aquela situação que nós precisamos resolver. Quantas pessoas, né, lá no hospital, chama o filho, chama a esposa, chama a família, e ali acontece a reconciliação. Não esperemos esse momento, mas se for preciso que também nesse momento aconteça a reconciliação, para que se esteja preparado para uma boa morte. Peça ao Senhor a graça de você estar preparado para o dia da sua morte, e comece agora. Deixa o Senhor nesse momento, de fato, convencer o seu coração. Se você precisar se reconciliar com Deus, de fazer uma boa confissão de pecados que você nem se confessou por vergonha, por medo, faça, se aproxima da misericórdia do Senhor. Se você precisa se reconciliar com alguém, o faça nesse dia ainda. Liga, se a pessoa não estiver próximo, liga, viva a reconciliação, para que de fato você possa experimentar a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, porque o Senhor, Ele quer a misericórdia, Ele quer que nós experimentemos a sua misericórdia. Ainda há tempo, como deu tempo para Ezequias,
orar, pedir perdão a Deus, e Deus concedeu a Ezequias a cura da sua enfermidade. Ele viveu ainda mais 15 anos, Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. O Senhor, Ele quer dar vida a você, o Senhor, Ele quer te dar vida, não só a vida física, mas a vida espiritual também, que você possa renascer para uma vida nova, para uma vida em Deus, que você possa viver uma sincera conversão na sua vida. O Suri alabara la cantara la barie, Siri alamara la suri alavara landu, Siri alabara landu. Escuta, Senhor, as nossas orações, escuta o nosso clamor, Senhor. Como o Senhor escutou o clamor, a oração de Ezequias, muda, Senhor, a nossa vida, muda, Senhor, os diagnósticos, Senhor, que foram, Senhor, trazidos até nós por médicos, Senhor. Senhor, pessoas que estão, Senhor, com diagnósticos graves, Senhor, doenças graves, e Jesus, o Senhor pode nesse momento, pela fé, pelo seu amor, pela sua misericórdia, alcançar esses irmãos, curar essas enfermidades, Senhor, como o Senhor o fez com Ezequias, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor deseja, Senhor, que a nossa vida seja conservada, Senhor, não só a nossa vida corporal, mas a nossa vida espiritual, Senhor, principalmente a cura espiritual, Senhor, a conversão, meu Deus. Cantemos juntos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir, a fim de eu não deixar de existir. Cante forte, agradecendo a Deus. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu A fim de eu não deixar de existir. não deixar de